Experiências místicas representam uma dimensão fundamental da existência humana. Essas experiências são comumente relatadas em todas as culturas. A experiência mística, subjetivamente, é caracterizada por entrar em contato com o divino de uma forma que perturba o sentido normal do self. As definições de experiência mística, utilizadas em publicações de pesquisa científica, variam consideravelmente, desde revolução total da personalidade para definições como misticismo do cotidiano. O psicólogo e filósofo americano William James acreditava que a experiência mística está no cerne da religião e acreditava que tais experiências levaram à fundação das religiões do mundo. Em seu livro Variedades da Experiência Religiosa, publicado em 1902, James descreveu as experiências místicas como tendo inefabilidade, uma experiência difícil de ser explicada. Qualidade noética, onde a pessoa sente como se estivesse acessando conhecimentos extraordinários. Atemporalidade, em que a pessoa se sente fora do nosso senso de tempo normal. E passividade, onde a pessoa sente como se estivesse sendo dominada e envolvida por um poder superior. Experiências místicas e psicopatologia. Pesquisas avaliando a ocorrência da experiência mística na população em geral indicam que elas são bastante comuns e sua incidência tem aumentado. Durante 40 anos, o grupo de pesquisa Gallup fez a seguinte pergunta: você já esteve ciente ou se sentiu influenciado por uma presença ou poder, quer você chame de Deus ou não, que é diferente do seu self habitual? Como você pode ver, o percentual de pessoas relatando essas experiências aumentou consideravelmente, de 27% em 1973 para 70% em 2001. Pesquisas mostram que a maioria dos médicos atualmente não estão mais vendo as experiências místicas como patológicas. Até certo ponto, isso reflete uma mudança em parte atribuída a Abraham Maslow, que foi um dos fundadores da psicologia humanista nos anos 60 e, em seguida, ajudou a fundar a psicologia transpessoal. Maslow considerava as experiências místicas como um aspecto importante do funcionamento psicológico cotidiano. Essa visão saudável da experiência mística foi legitimada por pesquisas que constataram que as pessoas que relatam experiências místicas pontuam mais baixo em escalas de psicopatologia e mais alto nas escalas de bem-estar psicológico do que o grupo controle. No entanto, historicamente, a teoria da saúde mental e os códigos de classificação diagnósticos tendem a ignorar ou patologizar essas experiências religiosas e espirituais mais intensas. Algumas literaturas clínicas descrevem a experiência mística como sintoma de regressão do ego, psicose limítrofe, episódio psicótico ou disfunção do lobo temporal. Freud, por exemplo, reduziu a experiência oceânica dos místicos para desamparo infantil e uma regressão ao narcisismo primário no seu livro Civilização e seus Descontentes. Problemas clínicos associados. Estudos de caso documentam ocorrências onde as experiências místicas são perturbadoras e angustiantes, e esse é um tipo de problema espiritual que os terapeutas veem com frequência. Em uma pesquisa, psicólogos relataram que ao longo dos últimos 12 meses, 4,5% dos pacientes descreveram uma experiência mística em terapia. As experiências místicas podem ser avassaladoras para as pessoas que ainda não têm um forte senso de si mesmo. Algumas pessoas podem ficar assustadas e confusas com o súbito afluxo da consciência espiritual. Um dos principais riscos observados após experiências místicas extasiantes é a inflação do ego, em que um indivíduo desenvolve crenças altamente grandiosas sobre si mesmo, podendo apresentar delírios sobre o seu alto nível espiritual. Dr. David Lukoff experimentou essa inflação de ego em uma crise espiritual quando tinha 23 anos, acreditando por um tempo que era a reencarnação de Buda e Cristo. Clique aqui para ver uma palestra dele no Santa Rosa Junior College, onde ele descreve sua experiência. Diagnóstico diferencial entre uma experiência mística e sintomas psicóticos. Há evidência de um episódio psicótico breve, que está relacionado a um problema religioso ou espiritual.
Durante este tempo, os componentes da personalidade de uma pessoa estão passando por mudanças rápidas, ou, como o psiquiatra junguiano John Weir Perry disse, tudo indica que este processo emerge como forma da própria psique dissolver antigos estados do ser e, de forma criativa, compor visões de um self renovado e de um novo projeto de vida. Reconhecendo o potencial escondido para o crescimento pessoal dentro dessas experiências, o Dr. David Lukoff criou uma série de critérios diagnósticos para a identificação dos casos de experiências místicas que podem se sobrepor aos sintomas normalmente considerados psicóticos. Originalmente publicado em 1985 em um artigo intitulado Diagnóstico de Experiências Místicas com Sintomas Psicóticos, esses critérios foram desenvolvidos com base em revisão de literatura em 30 anos de experiência clínica, mas não foram submetidos a qualquer estudo prospectivo para determinar sua validade. O primeiro passo é determinar se o episódio da pessoa tem uma sobreposição fenomenológica com a experiência mística. Os 5 critérios pelos quais isso pode ser identificado são: estado de êxtase. A característica mais consistente da experiência mística é a elevação do humor. Lasky descreve como um estado com sentimentos de uma nova vida, um outro mundo, alegria, salvação, perfeição, satisfação e glória. Sensação de conhecimentos recém-adquiridos. Sentimentos de melhor compreensão intelectual e a crença de que os mistérios da vida foram reveladas são comumente relatadas em experiências místicas. Alterações de percepção. Experiências místicas muitas vezes envolvem alterações sensoperceptivas, que vão desde sensações elevadas até alucinações auditivas e visuais. Alucinações visuais e auditivas com conteúdo religioso também são comuns. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila viu anjos. A ausência de desorganização conceitual. Alguns psicóticos têm déficits cognitivos que causam dificuldades em seus processos básicos de pensamento. Por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia reclamou: "Eu me perco nos espaços entre as palavras nas frases, não consigo me concentrar." Juntamente com os 4 critérios de estado de êxtase, sensação de conhecimento recém-adquirido, alterações de percepção e ausência de desorganização conceitual, é que qualquer delírio que a pessoa possa apresentar tem temas relacionados à mitologia. Em seu livro Far Side of Madness, o Dr. John Weir Perry assinala que abaixo do nível superficial das identidades específicas e das crenças que as pessoas têm, existe uma semelhança temática nos relatos dos pacientes cujos episódios psicóticos mostram bons resultados. Alguns dos delírios míticos mais comuns estão relacionados com um confronto com a morte, ou, na verdade, pensar que você está morto, renascer em uma nova identidade, ou como a figura de um rei ou um messias, como Jesus, a sensação de estar em uma viagem ou uma missão, encontrar-se no meio de um conflito cósmico, por exemplo, entre o bem e o mal, e a sensação de que estamos entrando em uma nova sociedade ou uma nova era. Em contraste, nem todos os delírios têm um conteúdo relacionado a temas míticos. Aqui estão alguns delírios não mitológicos de alguns pacientes do Dr. Lukoff, diagnosticados com esquizofrenia. Um transmissor foi implantado em meu cérebro e transmite todos os meus pensamentos para outras pessoas. A máfia está envenenando a minha comida e tentando me matar. A pessoa que afirma ser a minha mulher só está se passando por ela. Ela não é a minha esposa. Familiaridade com o alcance e a variação de conteúdos mitológicos, religiosos e psicóticos é essencial para determinar quais delírios têm temas míticos. Esse vídeo ilustra de forma gráfica e criativa a sobreposição entre psicóticos e experiências místicas, que o autor Sean Blackwell se refere como um despertar bipolar. Sinais prognósticos também são indicativos de resultado positivo. Além de avaliar o conteúdo dessas experiências, as pesquisas têm mostrado que indicadores prognósticos também ajudam a prever o resultado positivo a longo prazo. Bons indicadores prognósticos incluem pré-episódio com bom funcionamento, início agudo de sintomas durante um período de 3 meses ou menos, eventos estressantes acontecendo antes do episódio psicótico e uma atitude exploratória positiva da experiência.
O último critério é que a pessoa não apresente risco significativo de suicídio ou comportamento homicida. Transtornos psicóticos podem ser base para homicídio e suicídio. Tanto John Lennon e o presidente Reagan foram baleados por pessoas com transtornos psicóticos previamente diagnosticadas. Em 1994, o Dr. Lukoff, juntamente com os doutores Francis Liu e Robert Turner, propôs uma categoria diagnóstica que foi aceita no DSM-4 revisado. Essa nova categoria, problema espiritual ou religioso, representou o reconhecimento da psiquiatria convencional de que as experiências religiosas e espirituais, que podem parecer transtornos mentais, podem, de fato, ser conflitos religiosos ou espirituais. A aceitação dessa nova categoria foi um marco importante, não apenas no crescente reconhecimento de que as experiências místicas não são patológicas, mas que elas também podem ser potencialmente benéficas para nosso crescimento pessoal. Baseado no crescente interesse desse fenômeno extremamente mal compreendido, o Dr. Lukoff criou o site spiritualcompetency.com, onde ele fornece uma série de cursos de educação continuada, credenciados para profissionais da área de saúde mental. Cada curso apresenta os achados clínicos e pesquisas mais recentes da literatura, que está em rápida expansão nas questões religiosas e espirituais, em saúde mental, bem-estar e tratamento. Para mais informações, visite o site do Dr. Lukoff, spiritualcompetency.com.